Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo e segue a nossa jornada, a nossa viagem através das páginas da Bíblia, Mateus capítulo 5, hoje episódio de número 598, esta é a parte oitava temporada, estamos vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo e especificamente o capítulo 5, está dividido em 10 episódios, porque é bastante assunto. A gente já está no episódio 8. Você precisa ouvir todos os outros episódios para você entender todas essas bem-aventuranças, a justiça do reino que a gente vai falar hoje também. Como vão vocês? Tudo jóia mesmo? Bênção pura de Deus, sem mistura? Espero que sim. Espero que vocês estejam tendo uma boa jornada aí com Jesus na frente, pé na tábua, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos continuar? No Deezer, no Spotify, na Amazon Music você encontra esse trabalho, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, em muitos outros distribuidores. A gente já está chegando a 600 episódios, passamos de 3 anos, estamos aqui firmes e constantes, às vezes nem tão firme, tem hora que a gente cansa também, dá uma desanimada, mas a gente espera continuar fazendo esse trabalho. Estamos no 8º livro da Bíblia, queremos fazer os 66, olha que grande pretensão, não tem pressa, vai ser muitos anos, mas a gente vai continuar aqui, firmes, eu e você juntinhos, para aprender cada capítulo da Bíblia, o ensino que Deus tem para as nossas vidas, como aplicar isso, como trazer para os dias de hoje. Eu com mais de 25 anos de bagagem e de conhecimento bíblico, de estudo, de ensino, juntamente com muitos eruditos aí, comentaristas bíblicos, a gente está aqui para trazer para você o melhor ensino bíblico que você pode encontrar de forma gratuita aí na World Wide Wide, na internet. Então a gente não pode cometer o erro, Mateus capítulo 5, 20, a gente começa hoje aqui, a justiça do reino. A gente não pode cometer o erro de supor que a graça de Cristo significa um tratamento fácil para os homens, uma diminuição do dever, qualquer isenção das suas obrigações. Não é um perdão do passado com indiferença em relação ao futuro, jamais. É o perdão como base e preparação para uma vida nova e melhor. Espera-se mais do cristão do que do judeu, mais do convertido do que do pecador. Israel era famoso pela sua santidade da sua religião, pela justiça da sua lei. Os escribas eram os professores treinados da lei, hábeis em aproveitá-la ao máximo. E os fariseus eram os exemplos da mais alta obediência à lei. No entanto, Cristo espera que os seus discípulos não sejam apenas melhores que os publicanos e pecadores. Não há esperança para eles, a menos que sua justiça supere a dos professores oficiais e dos santos professos do judaísmo. Os reverenciados professores e exemplos de Israel como classe não eram bons homens, não. Os professores, eles não seguiram o caminho estrito que indicaram aos outros. Os exemplos eram apenas peças teatrais. Cristo os chamou de hipócritas. Cristo é verdadeiro e real. Ele espera uma justiça genuína. Ele não suportará a zombaria de um personagem que professa o que não realiza. A justiça do judaísmo, mesmo quando genuína, ela era demasiado extrema, ou seja, demasiado externa, Consistia muito em ações das mãos e muito pouco do coração. Cristo procura uma justiça mais interior, um coração
puro. Ele proíbe o ódio como assassinato e a luxúria como adultério. A lei tratava principalmente de aspectos negativos e o seu refrão era: olha, não farás. E a retidão do judaísmo ela foi principalmente uma questão de restrições. Este é sempre o caso no sistema formal e rígido como o dos israelitas no Antigo Testamento. E agora a gente tem aqui no Novo Testamento Cristo, uma luz que revelou uma justiça mais plena, ensinando em suas palavras, ilustrando por sua conduta. É razoável que ele espere mais daqueles que desfrutam do privilégio da sua luz do que daqueles que não a receberam. Podemos perdoar durante a noite um tropeço imperdoável em plena luz do dia. Espera-se que os cristãos sejam melhores que os que não creem. Melhores até que os judeus, porque sabem mais sobre a vontade de Deus e como cumpri-la. A lei não pode garantir a justiça, o Evangelho pode fazer isso. Cristo faz para nós uma justiça feita por Deus e nos dá o poder de sermos tudo o que Ele espera de nós. Uma religião ritual, como era o mosaísmo formal, cobre uma área precisa e limitada. A sua justiça poderia ser claramente definida. Ela tinha relação com os atos prescritos de adoração e homenagem. E mesmo que se preocupasse com a vida privada e as relações do homem, a sua esfera era apenas a conduta. Consistia na obediência formal a regras específicas. E isto é ilustrado na confiança na justiça expressa pelo jovem governante rico, quando ele disse: olha, tudo isso eu guardei desde a minha juventude. O espaço coberto pela sua justiça era muito limitado. Dentro dos seus limites, a justiça mosaica ela endureceu até se tornar um mero cerimonialismo, que poderia ser mantido junto com a indulgência pessoal e a imoralidade. Os homens poderiam honrar a Deus com seus atos e desonrá-lo com suas vidas. E então os profetas de Jeová, a gente vai ver isso quando nós estudarmos profetas maiores, menores, a gente vai ver que eles foram enviados para despertar uma vida moral e revelar a verdadeira esfera da justiça. Ainda assim, uma justiça ela pode ser estimada de acordo com os limites da sua esfera. A justiça de Cristo ela exige toda a vida e relações, em todos os dias e todos os lugares. Aqueles que adoram o Pai devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nessa linha estabelece-se em forte contraste a justiça de um fariseu e a justiça de um cristão, admitindo que ambos sejam igualmente diligentes na adoração, na obediência externa. O que encontraremos se formos abaixo da superfície. Caim e Abel foram igualmente justos ao trazerem suas ofertas de agradecimento, mas que diferença profunda havia em motivos e sentimentos. Quando olhamos para Davi e Salomão, eles foram ambos justos em frequentar o templo de Jeová, mas que diferença profunda em motivos e sentimentos havia. A justiça de Cristo, ela é o tipo mais elevado, ela começa dentro, flui por toda a vida e as relações com os outros. Se os escribas e fariseus não tivessem adulterado a lei de muitas maneiras, a sua justiça ainda teria sido a observância da letra dos mandamentos da antiga aliança. A grandeza do passo moral antecipado agora promulgado por Cristo é medido pelo fato de que ele estabelece como uma necessidade diante de seus mais novos recrutas. Que eles vejam melhor e façam melhor do que os mestres daquela antiga aliança. Versículo 22 e 23 desse capítulo 30 nos traz a ideia, versículo 22 e 23 desse capítulo 5 nos traz a ideia cristã da fraternidade. O nosso Senhor ilustrou a aplicação dos novos princípios cristãos a várias esferas e relações interpessoais.
Ou para expor mais precisamente o seu ponto de vista, ele mostrou como o caráter regenerado, ele daria um novo tom a todas as associações de vida. De um modo geral, a luz cristã ela deve brilhar livremente em todo mundo. De modo particular, a influência cristã ela afetará a primeira esfera do homem, a esfera das relações humanas, representada pelo termo fraternidade. Do ponto de vista cristão, o nosso irmão, ele é o nosso segundo eu. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é a lição bíblica. E isso é ilustrado aqui nesses versículos. A adoração não pode ser aceitável a Deus quando ela é oferecida por homens que não têm relações fraternas. A oferta a Deus ela não é aceitável como oferta, mas como a expressão do homem. A declaração de sua mente e coração que Deus aceita na oferta. Ele deve colocar sua mente e coração em relação ao seu irmão, ou Deus nunca aceitará isso como certo em relação a ele. Os implacáveis nunca adoram a Deus corretamente. Se não amarmos nosso irmão a quem vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vimos? Aquele que ama a Deus, ele deve amar também a seu irmão. Versículo 27 ao 32 nos fala de pureza. No parágrafo anterior, Jesus expôs a espiritualidade da lei ao governar as paixões. Aqui ele aborda o assunto em relação aos nossos apetites. O caso de adultério é típico e representativo da série aqui. A lei ela é mantida ou quebrada no coração. Os atos são bons ou maus como expressões do coração. Esse foi o inverso dos ensinos dos mais velhos ali na época, especialmente na escola do Rabino Hillel. Consequentemente, os fariseus consideraram a observância técnica da letra como cumprimento da lei. Versículo 11 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Em Mateus 15, 19, a gente vê que mais um ato independente da vontade seria algo mecânico, automático, e deixaria de ser algo moral. As ordenanças que a gente vê a respeito da impureza cerimonial, as suas lavagens, os seus banhos, eles foram elaborados para ensinar isso. O olho, ele é uma entrada para a maldade. O apetite da esposa de Potifar foi despertado como? Pela beleza de José. Gênesis capítulo 39, versículo 6. Sansão foi dominado pela visão de Dalila. Juízes 16:1. Veja também 2 Samuel 11:2, como Davi olha para Batseba. Homens maus, eles olham para que possam cobiçar, olhos cheios de adultério, como diz 2 Pedro 2,14. Se o tempo, o lugar e a oportunidade estivesse a seu favor, o olho se transformaria em ação. O que se aplica aos olhos também se aplica aos nossos outros sentidos. A lei original do casamento ela admitia o divórcio pelo único delito de infidelidade, aliança matrimonial específica. Podem existir outras causas para justificar a separação, mas não o divórcio. Moisés permitiu o divórcio sobre outras condições, Deuteronômio 24:1, mas essa permissão era odiosa para Deus, como escreveu o profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Foi sofrido por Moisés por causa da dureza do coração do povo. Foi aceito por Moisés por causa da dureza do coração do povo. Mateus 19, 7 e 8. Aproveitando aqui a concessão, os divórcios eles tornaram-se comuns por desgostos e caprichos. O Rabino Akiba ele disse certa vez, num dos seus escritos, que se alguém visse uma mulher mais bonita que a sua própria esposa, ele poderia repudiar a sua esposa, porque estava dito na lei. Então veja até que ponto chegou isso. O nosso Senhor mostrou como essa conduta funcionava contra a lei.
Ele tornou a esposa divorciada uma adúltera, pois a tratava como se ela fosse tal. E isso a esposa a tentação de cometer adultério também. Presa pela lei de seu marido durante sua vida natural, mesmo que ela se casasse com outro, seria uma adúltera pela lei. Então nós subentendemos pelo raciocínio aqui que quem quer que se casasse com ela seria também uma adúltera. O marido ele é responsável como causa de todas essas consequências. Os bons sentimentos têm pouca influência sobre quem já é pervertido. Ou como alguém debochado que joga tudo isso no mar quando pisoteia a santidade da esposa, da família, do lar, da igreja. O adúltero, portanto, nosso Senhor prega a condenação. O verdadeiro ministro, ele seguirá esse exemplo. Ele só pode manter uma consciência limpa, declarando todo o conselho de Deus. Esses são alguns dos ensinamentos aqui. E a gente vai ver mais episódio 9 e 10 para a gente encerrar o capítulo 5. Então, eu queria deixar aqui para reflexão, para sua reflexão e para minha, baseado em tudo que a gente meditou aqui nesse capítulo, nesse texto. Como que a gente pode esperar, meus queridos, ser aceitos por Deus se nós não somos capazes de amar nosso irmão a quem nós vemos, enquanto nós dizemos amar a Deus a quem nós não vemos? Outra questão que eu queria deixar aqui é se os nossos olhos são janelas para a nossa alma. Como a gente pode garantir que as nossas ações, sentimentos estejam alinhados com a vontade de Deus? Então aqui a gente vê essa advertência quanto aos olhos, quanto à cobiça, quanto ao adultério, quanto de que forma a gente olha para as coisas, cobiçando, desejando aquilo que não nos pertence. É importante a gente pensar em tudo isso e seguir os exemplos da palavra de Deus. Vamos orar para a gente encerrar o episódio de hoje? Vamos lá? Busca um local em silêncio aí para você orar um pouquinho e falar com o Pai. Senhor, ajuda-nos a seguir o exemplo de amor, compaixão de Cristo, a entender a importância de amar nosso próximo como a nós mesmos e a proclamar a verdade sem medo, mantendo nossas consciências limpas diante de Ti. Amém, amém, amém. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, para continuar meditando na palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe, um abraço. Até breve. Tchau, tchau.